a RDC 11, de 13 de março de 2014, foi a RDC que a gente estudou na aula passada, tá? Dentro da RDC 11, tem lá bem timbrado, né, bem marcado lá com marca-texto, a RDC 36, que fala sobre o núcleo de segurança do paciente, tá? Bom, acredito que eu já tenha falado sobre isso, você já, dentro de uma unidade hospitalar, você já deve ter ouvido falar sobre o núcleo de segurança do paciente, né? É o núcleo, né? Definição de RDC. O que é RDC? O que ela representa para a gente, né? Ela é uma resolução da diretoria colegiada, ou seja, alguém se reuniu, né, para estar elaborando planos de ação em relação à segurança do paciente, tá? E Anvisa, quer dizer, Agência Nacional da Vigilância Sanitária. É isso que a gente vai ouvir falar aqui, alguns termos, né, alguns momentos da nossa aula de hoje, tá? Então, para que serve a RDC 36? Qual o objetivo da RDC 36, que fala sobre o núcleo de segurança do paciente, né? Nada mais é do que instituir ações para a promoção da segurança do paciente, sempre pensando na melhoria da qualidade do serviço de saúde, tá? Então, essa equipe que é montada e planejada, organizada, ela tem que pensar em segurança 24 horas por dia. Todo momento do nosso processo, a gente pensa, fala, elabora ações, planos de ação baseado nos problemas encontrados. Para quê? Para melhorar a qualidade da assistência, né? Pensando na segurança do paciente, tá? Bom, e não podemos deixar de falar de segurança, né? Ao pé da letra, segurança quer dizer a percepção de se estar protegido de risco, perigos e perdas, ok? Então, é isso que a gente tem que traçar quando pensamos em segurança. Segurança para os nossos pacientes, precisamos ter a percepção de quê? De proteção, de que vamos protegê-los contra riscos, perigos ou perdas. Bom, e aí, para isso, o que a gente precisa ter de fato? A gente precisa implementar, junto aos serviços de saúde, uma cultura de segurança. E a cultura, ela não é criada da noite para o dia, né? Eu não chego lá e falo, vamos pensar em segurança, vamos proporcionar segurança para o nosso paciente, né? A gente tem, isso é uma cultura. Como toda cultura, ela tem que ser alimentada, planejada, organizada, tá bom? Então, a cultura de segurança do paciente precisa ter algumas características fundamentais para a gente conseguir, de fato, oferecer segurança para aqueles que estão sob o nosso cuidado, tá? Então, primeira característica fundamental dessa cultura de segurança, que vai sendo implementada aos poucos, e o mais tão difícil quanto implementar, né, a cultura, é conseguir manter. Porque a gente implementa, a gente põe tudo bonitinho, dita as regras, mas nem sempre a gente consegue manter isso a longo prazo, tá? Então, é importante o quê? A compreensão de que a operação de um serviço de saúde é uma atividade de alto risco para os pacientes, tá? Fazer diálise, proporcionar diálise para os nossos pacientes é uma operação de risco, de alto risco, tá? Então, para isso, para que eu consiga manter essa cultura, é pensar nesse alto risco, é pensar nessa assistência de alto risco que vamos oferecer, tá bom? Para que eu consiga fazer com que aquilo que eu entenda que é o certo seja implementado e para que os problemas sejam notificados e falados, não podemos cultivar um ambiente de punição, tá? Se eu vou punir o meu técnico, ou o meu colega, ou o meu paciente, que seja por algo que ele fez, por alguma lei que ele infringiu quando eu penso em segurança, o que ele vai fazer? Bom, ela me puniu quando eu pontuei algo que estava expondo o serviço, o paciente. O que eu vou fazer? Bom, eu não vou notificar mais, porque toda vez que eu notificar, eu corro o risco de ser punido, tá? Então, o ambiente para a cultura de segurança, ele não pode ser um ambiente de punição, tá?
um ambiente de não punição. Mais importante também, quando a gente vai implementar essa cultura de segurança, é a cooperação interdisciplinar. Então, ninguém consegue fazer nada sozinho. O enfermeiro, o médico, o próprio paciente não consegue fazer com que essa cultura seja implementada. A gente precisa de uma união, tá? Da cooperação interdisciplinar e multiprofissional. Então, todas as disciplinas da unidade precisam estar inseridas nesse contexto e todos os profissionais que existem dentro de uma unidade precisam estar ali envolvidos com essa cultura de segurança, tá? Precisamos ter comprometimento na organização, com comprometimento na organização em garantir recursos suficientes para os problemas com a segurança do paciente. Então, assim, não vai adiantar se eu falar para você que você tem que lavar as mãos antes e após qualquer procedimento invasivo, né? Qualquer procedimento onde eu tenha contato com uma solução de continuidade, por uma questão de proteção sua e dos pacientes no qual vocês vão assistir, se a parte administrativa da clínica não nos oferecer sabão antisséptico e papel toalha. Então, quando eu falo que tem que ser um conjunto, todos têm que pensar nessa segurança, eu falo nesse sentido também, porque a parte administrativa, né, quem gerencia o serviço, precisa nos oferecer, nos garantir os recursos suficientes para os problemas com a segurança do paciente, tá? Citei o exemplo aí do sabão, mas de um modo geral, todo e qualquer insumos, equipamentos, né? Para que a gente consiga, pessoal, para que a gente consiga manter uma cultura de segurança dentro de uma unidade hospitalar, tá bom? Todo mundo me ouve? Fala comigo. Sim, eu ouço. Senão eu me sinto sozinha. Vamos lá. E aí, o que é esse núcleo de segurança do paciente, né? É uma instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente. Então, essa instância, esse núcleo de segurança, essas pessoas que estão ali envolvidas com o núcleo, elas precisam promover e apoiar a implementação dessas ações, tá bom? Senão vai ficar só no papel, né? Só no blá, blá, blá. O importante de organizar é promover e implementar, tá? Consistindo em um componente extremamente importante na busca pela qualidade das atividades desenvolvidas no serviço de saúde. Então, a gente precisa ter esse apoio, tá? Para que a gente consiga, de fato, implementar, né? E reavaliar quantas vezes for preciso. Então, esse é o núcleo de segurança do paciente, dentro de qualquer unidade hospitalar. Eu tenho absoluta certeza que em qualquer unidade hospitalar na qual vocês estão trabalhando, vocês consigam identificar dentro desta unidade o núcleo de segurança do paciente, as pessoas, né? As instâncias do serviço de saúde que foi criada para promover, apoiar e implementar essas ações voltadas para a segurança, tá? Bom, quem deve, como são as pessoas, né? Lembra do CCH, que a gente falou na aula passada? No módulo passado, quando falamos de controle de infecção, né? Que o CCH é a Comissão de Controle de Infecção dentro da unidade hospitalar, que pensa o tempo todo, busca, né, prevenir, acompanhar, deliberar ações do controle de infecção dentro de uma unidade hospitalar, tá? Quando a gente fala de segurança do paciente, que também o controle de infecção está inserido, a gente deve pensar quem são as pessoas, né? Quem deve elaborar esse núcleo de segurança, tá? Quais são as instituições que precisam ter esse núcleo implementado. Por isso que eu falo que acredito que em qualquer serviço que vocês estejam aí envolvidos, vocês conseguem identificar o núcleo de segurança do paciente. Fala aí, vocês, enquanto técnicos de enfermagem dentro de uma unidade, né? Vocês conseguem identificar esse núcleo?
Oi? Porque aqui a gente fala hospitais, clínicas, serviços especializados de diagnóstico. Então, o Max trabalha no serviço de radiodiagnóstico, né? Ele trabalha no setor onde ele acompanha o diagnóstico. Então, o dever de casa é identificar lá nesse serviço de radiodiagnóstico quem são os responsáveis, né, pelo núcleo de segurança do paciente, né, não é? O outro colega trabalha lá na Reddor, trabalha no hospital de grande porte, né? Então, o dever de casa também é identificar dentro da unidade hospitalar de vocês o núcleo de segurança do paciente, tá? Quem faz parte desse núcleo, como que esse núcleo atua dentro da unidade hospitalar, tá bom? Então, aqui, quando a gente fala quem deve instituir o núcleo de segurança, ele é bem abrangente, né? Ele fala de todos os hospitais, clínicas, serviços especializados de diagnóstico e tratamento devem possuir o núcleo. Por exemplo, os serviços de diálise, que está aí em destaque, né, em vermelho. Serviço de endoscopia, serviço de radiodiagnóstico, serviços de medicina nuclear, serviços de radioterapia, entre outros. Ok? Então, a gente precisa identificar dentro da nossa unidade, hoje na qual trabalhamos, né? Eu trabalho em serviço de diálise, mas vocês ainda não, mas isso não é uma exclusividade do serviço de diálise, ok? Ok. Então, procurem lá dentro da unidade hospitalar de vocês saber como que é o núcleo de segurança, onde é, quem são as pessoas responsáveis, tá? Bom, e quem são as pessoas, né? Aqui eu dou um exemplo, né? Dei o exemplo da clínica que eu trabalhava na época, que foi onde foi a primeira vez que eu ouvi falar do núcleo de segurança do paciente, e quando a gente instituiu lá esse núcleo de segurança, tá bom? Foi no dia 13 de abril de 2014. Então, essa apresentação também faz parte do que a gente buscou quando foi organizar o serviço lá, tá? Bom, e aí quais são as pessoas? Como que tem que ser constituído o núcleo de segurança? Eu também colocaria uma estrelinha nesse slide aí, né? Porque ele brilha. Então, assim, o diretor médico da unidade, tá? O médico responsável, o médico RT, né? Como queiram denominar, um coordenador, um médico que pode ser um médico assistente, tá? Mais um médico, além do médico responsável, ok? Um enfermeiro, voltei aqui. Um enfermeiro e 2 representantes da parte administrativa. Como eu falei, não é uma engrenagem, a gente não tem que ter todos os profissionais envolvidos. Então, eu posso nomear aqui, por exemplo, um auxiliar administrativo e um assistente social, tá? Eles fazem parte da parte da gerência da administração, tá? E o enfermeiro, na maioria das vezes, o enfermeiro é multiplicador, né? Além do RT. Bom, principais responsabilidades do núcleo de segurança do paciente. Qual é a responsabilidade principal dessas pessoas, desses profissionais envolvidos no núcleo de segurança do paciente? Primeiro, montar os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, ele nos dá a receitinha de bolo, né? Ele nos dá todos os protocolos que precisam estar envolvidos com o núcleo de segurança. Por exemplo, protocolo de prevenção de queda, tá? Protocolo de diálise segura, onde eu envolvo a identificação segura do paciente, tá? Protocolo de queda. Então, a gente tem alguns protocolos que já vêm prontinho, e eles são pontuados, né, citados pelo Ministério da Saúde, tá? Um deles é a identificação do paciente. O paciente, quando chega na nossa unidade hospitalar, ele tem que ser identificado desde o primeiro momento. Desde o momento que ele coloca o pé dentro da unidade, ainda na recepção, ele já tem que ser identificado. E essa identificação, ela tem que mostrar
classificar riscos, né? A gente precisa classificar se esse paciente tem risco de cair na nossa unidade, se esse paciente tem risco de sangramento, se ele tem risco de queda, né, já falei, queda, sangramento, se ele precisa de algum isolamento, se ele tem risco de alergia, se ele possui alergia em algum medicamento ou insumos. Então, esse nosso paciente ele tem que ser identificado já lá na portaria, para que a gente olhe para ele, quando colocar uma pulseirinha ou um crachá, a gente olhe para esse paciente e sabe quais os riscos que ele pode correr dentro da nossa unidade, tá? Comunicação efetiva entre os profissionais de saúde e os serviços de saúde. Então, a gente precisa se comunicar de forma efetiva. Tudo que acontece comigo dentro da unidade, dentro do meu plantão, ele precisa ser multiplicado para todos que vão manipular, que vão gerenciar, que vão receber e atender esse paciente, tá bom? Então, na maioria das vezes, a comunicação ela fica efetiva quando ela está ali online, né, full time. Então, ele entra na unidade, eu já identifico os riscos que ele pode estar sendo envolvido, e a partir daí, com a identificação, eu coloco essa informação e deixo de forma aberta, abrangente, para que todas as pessoas que forem entrar em contato com o meu paciente consigam saber o que ele veio fazer ali e quais os riscos que ele possa estar se expondo, tá bom? Segurança na prescrição e o uso e administração de medicamentos. Não tem coisa mais insegura, mais frágil do que a administração de um medicamento dentro da unidade. Então, eu preciso, quando eu for administrar qualquer medicamento no meu paciente, esse medicamento tem que ter sido prescrito pelo médico, ok? E, no momento da sua administração, a gente precisa acompanhar todos os certos envolvidos com aquele medicamento, para que a gente não coloque em risco o paciente. Ele veio buscar o quê? O tratamento, ele veio buscar a cura para aquele problema, não é? Então, eu não posso agregar a ele mais um problema quando eu administro um medicamento na dose errada, tá? Fora da validade, sem a correta rastreabilidade em relação à alta vigilância, né? O medicamento de alta vigilância tem que sair lá do estoque já com a bolinha vermelha dizendo, olha, atenção, a dose errada pode matar um paciente. Isso que é medicamento de alta vigilância, tá? E a gente precisa já ter essa prescrição assegurada, o uso e administração desse medicamento na via, na dose, na pessoa correta, tá? Outro item que faz parte da responsabilidade do núcleo de segurança do paciente é a higiene das mãos. Não tem parte do nosso corpo mais contaminada do que a mão. E a grande maioria das infecções, como a gente viu lá no módulo de controle de infecção, no centro de diálise, a gente viu que a mão é o grande carreador aí de infecção, né? A infecção cruzada, quando eu toco num paciente, eu toco em substâncias potencialmente contaminadas e vou multiplicar essa contaminação quando eu não higienizo as minhas mãos de forma segura, tá? Então, para isso, eu preciso ter pias na quantidade ideal, eu preciso ter insumos como sabão antisséptico, papel toalha, álcool a 70, tá? Então, e quem é responsável por estar monitorando, olhando, acompanhando, avaliando esse processo? São os responsáveis pelo núcleo de segurança do paciente, tá? Segurança na prescrição, uso e administração de sangue e hemocomponentes. Cada vez a gente está vendo menos no centro de diálise a administração de hemoderivados, né? A gente acompanha o paciente para a unidade hospitalar, porque os hemoderivados, eles têm consigo o risco, né? Risco de alergia, né? Risco de incompatibilidade. Então, o paciente ele pode ter reações graves, e essas reações, quando estamos numa unidade hospitalar de grande porte, de porte maior,
a gente sabe que a gente vai conseguir atender melhor a esse paciente, tá? Mas a gente precisa garantir a segurança. Quando eu preciso administrar um sangue ou hemocomponentes dentro da unidade de diálise, tá bom? Segurança no uso de equipamentos e materiais. Os nossos equipamentos que a gente manipula dentro do centro de diálise, por exemplo, as máquinas de hemodiálise, as reprocessadoras que esterilizam os capilares, né, limpam os capilares quando há a necessidade de reutilizá-los, os aparelhos de pressão, né, os aparelhos de termômetro, todos esses equipamentos envolvidos com o atendimento do paciente, por exemplo, medicamentos de suporte básico lá de vida, né, um respirador, um aspirador, um eletrocardiograma, um monitor, desfibrilador. Então, assim, todos esses equipamentos e os materiais envolvidos com a diálise, né, equipamentos e insumos, precisam ser acompanhados, precisam ter acompanhamento de data de validade, do uso correto que a gente precisa ter em relação ao que vai vencer primeiro, ao que vai vencer por último. Tá? Os equipamentos precisam passar por manutenção preventivas e não só corretivas, né? Corretivas são aquelas manutenções que a máquina quebrou, eu preciso consertá-la. Então, essa é uma manutenção corretiva, ok? Porém, a própria Anvisa nos indica, né, nos pontua que os medicamentos, os equipamentos precisam ter uma manutenção preventiva. O nome já vem, né? É prevenir, para que aquele equipamento não quebre durante o procedimento do paciente, não apresente nenhum risco de estar mal dialisando um paciente, ou não estar dialisando o paciente, tá? Então, a gente precisa dessa prescrição aí, dessa segurança no equipamento, tá? Prevenção de queda. Como eu falei lá no início, a segurança tem que começar desde quando o paciente sai do carro, quando o baqueiro vai lá e ajuda esse paciente a se locomover dentro da unidade. Se ele tem risco de cair, se ele usa qualquer prótese, se ele é idoso, maior que 65 anos, se ele tem alguma deficiência para deambular, ouvir e visual, ele precisa ser identificado com risco de queda dentro da unidade, tá bom? Os cadeirantes também têm risco de queda, né? Então, mesmo falar não tem risco de cair porque ele já está na cadeira de roda. Não, ele tem risco sim de cair dentro da unidade. Então, esses pacientes precisam estar devidamente identificados dentro da unidade, desde quando eles chegam lá no portão, tá? Prevenção e controle de eventos adversos no serviço de saúde, incluindo as infecções relacionadas à assistência. Então, a meta de todo o centro de diálise, né, não só desse nosso no qual vocês vão estagiar, a meta é 0, tá? Nossa meta é 0 infecção. A gente consegue atingir? Nem sempre, tá? Nem sempre a gente consegue atingir meta 0, mas é o que a gente vai buscar a cada dia, ok? Se eu tenho hoje 40 pacientes usando o acesso provisório, que é um catéter, eu tenho que buscar ali barreiras para que esse paciente não se exponha. Eu preciso ter esse catéter por um período assim, bem curto de tempo, para que a gente não precise interferir de forma antibiótico, né, para o paciente, que acaba sensibilizando o paciente, tá? E aqueles pacientes que têm, né, o acesso provisório, que eu sei que é mais arriscado, eu preciso estimular esses pacientes a não permanecer com o catéter muito tempo, tá? Mais do que o tempo necessário, tá bom? Vamos lá. E as metas internacionais de segurança? Hoje em dia já tem até as metas nacionais, mas o núcleo de segurança do paciente ainda está focado nas metas internacionais de segurança, que são 6 metas, tá? Que eu acabei citando, né, para nós, assim, nesse slide anterior. Então, primeira meta internacional de segurança é identificar corretamente o paciente. Eu preciso que o meu paciente seja identificado
desde o momento que ele chega lá da recepção, do pátio, tá bom? Preciso que ele seja identificado quanto a risco, alergia, risco de queda. A meta 2 é melhorar a comunicação entre os profissionais. O plantão, ele precisa ser passado. Eu preciso passar o plantão de fato, tá? Falar para o meu colega tudo que está acontecendo com o meu paciente, tudo que aconteceu. Para quê? Para que ele consiga dar continuidade na assistência, tá bom? 3, melhorar a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. A meta 4, assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto. Essa meta 4, ela não atende os pacientes de diálise, tá? Porque a gente não realiza cirurgias no local de diálise. Então, a meta 4 é uma das metas, né, da Internacional de Segurança do Paciente, onde a gente não vai abranger, a gente não vai utilizar dentro de um centro de diálise. Higienização das mãos é a 6ª meta, no sentido de evitar infecções, e a 6ª meta é reduzir o risco de queda e úlceras de pressão. Eu também colocaria uma estrelinha nesse slide, porque ele brilha, tá? E aqui nós vamos falar individualmente da meta 1. O paciente ele deve ser identificado através do seu nome completo, número do prontuário, data de nascimento. E quanto aos riscos nos centros de diálise, a identificação é feita através de crachá. Então, todo lugar, uma unidade hospitalar que você chega, eles colocam uma pulseirinha no seu braço, né? Para que é isso? Eles estão ali te identificando que você é um paciente e classificando os riscos, potenciais riscos. Na clínica de diálise, normalmente, a gente não usa uma pulseirinha. A gente usa um crachá com identificação, com foto do paciente, com tudo que há de interesse da sessão de diálise dele. E tem outra maneira de identificar, que a gente não vê nas unidades hospitalares, é a identificação do dialisador e das linhas. Tá? Em hemodiálise, essa identificação se faz necessário. Aonde? No filtro, no corpo do filtro, nas conexões das linhas, onde a gente encaixa a linha na agulha do paciente, e na linha que encaixa sobre o capilar, tá? A gente vê aqui, ó, nesse dialisador, na linha arterial, acima do capilar, a gente vê a identificação no corpo do capilar, do filtro do dialisador, e aqui eu vejo as identificações nas linhas. Então, a gente precisa ler em voz alta. Mais do que ler, a gente precisa perguntar o nome do meu paciente e a data de nascimento dele, mesmo que eu já o conheça há mais de 10 anos ali dialisando, tá? Você vai perguntar, você pode falar o seu nome para mim, por favor? Ele vai falar. Qual a sua data de nascimento, tá bom? Para quê? Para que você nunca, em hipótese alguma, e a meta dessa intercorrência é 0, instalar um paciente no sistema do outro, tá? Se você pegar como hábito esse protocolo de falar em voz alta o nome do paciente e a data de nascimento, ou perguntar para o paciente, a gente não vai ter esse evento nunca nas unidades de diálise, tá? Além disso, além de identificar internamente os dialisadores, a gente identifica também externamente as caixas de diálise, tá? E classifica também pelo risco. Meta 2, comunicação efetiva, tá? Como que a gente tem que se comunicar efetivamente? É vedado ao profissional de enfermagem aceitar, praticar, cumprir ou executar prescrições medicamentosas, terapêuticas, oriundas de qualquer profissional de área de saúde, através de radiotelefonia ou meios eletrônicos. Então, a gente não pode, de forma alguma, aceitar esse tipo de prescrição, tá? A prescrição, ela tem que ser via sistema, escrita, assinada pelo profissional que prescreveu, tá bom? Isso está lá, ó, na resolução COFEM, no artigo 1, tá?
não se aplica ao artigo anterior às situações de urgência na qual efetivamente haja risco eminente grave de risco do paciente. Então, se eu estou no andar, estou lá no primeiro andar, e um paciente, infelizmente, deterioriza clinicamente, né, ele evolui para uma intercorrência grave, onde está colocando em risco a sua vida, eu não vou esperar o médico chegar na sala, prescrever 200 ml de soro para infundir esse soro no meu paciente, tá? Esse protocolo, dentro do centro de diálise, nos permite, sim, abrir o soro, né, interromper a puxada de sangue, devolver aquele sangue para o paciente, abrir o soro para que restabeleça a pressão dele, por exemplo. E aí, sim, depois o médico vai prescrever esse soro, tá? Se existe risco eminente, grave risco de vida ao paciente, no artigo 2 do COFEM, nos ampara a administrar, sim, insumos que são necessários para manter a vida, para que o médico prescreva depois de forma manual, tá? Meta 3, melhorar a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. Os medicamentos devem ser preparados no momento da administração. Eu não posso preparar, como a gente às vezes faz na unidade hospitalar, eu já presenciei muito isso, de você deixar todos os medicamentos diluídos para todos os horários. Não pode, tá? Eu tenho que aspirar, diluir meu medicamento a ser administrado momentos antes, tá? É proibido, ó, a preparação prévia. Às vezes, no hospital onde você tem 10, 15 leitos para atender, você acaba se antecipando, né? Deixando aspirado e diluído para o colega. Isso não é permitido, você não pode administrar nenhum medicamento no qual você não diluiu, no qual você não aspirou, tá? E os medicamentos de alta vigilância ficarem segregados e identificados. Vou dar um exemplo do medicamento de alta vigilância que a gente tem dentro da clínica de diálise, que é a heparina, né, que é o anticoagulante. A heparina, por exemplo, ela não pode ficar no posto de enfermagem, ela tem que ficar segregado e identificado como alta vigilância, e aonde? Nas mãos do enfermeiro, tá? A meta 4, como eu falei, não se aplica ao centro de diálise, é assegurar a cirurgia em local de intervenção e procedimento correto. Meta 5, higienizar as mãos para evitar infecção. A clínica deve disponibilizar pias, sabão e papel em todas as áreas para higienizar as mãos. Os funcionários recebem treinamento da técnica de higienização das mãos. Meta 6, risco de queda. Meu paciente com risco eminente de queda, ele tem que ser identificado já ainda no pátio da clínica, tá? A clínica deve disponibilizar cadeira de roda em todos os andares para transportar os pacientes identificados com risco de queda. Os prontuários dos pacientes com risco de queda são identificados com etiqueta amarela. Nesse caso, o nosso crachá também. Vocês vão ver lá na prática do estágio que eles são identificados com crachá e o crachá tem uma etiqueta amarela, aqueles que têm risco de cair. Se você devolver um paciente lá na máquina e ele tem no crachá a identificação do risco de cair, ele não pode descer o elevador sozinho. Se o maqueiro não vier, você precisa liberar o paciente, você mesmo vai acompanhar esse paciente até a recepção, tá? Nesse caso aqui, a gente identificou as fichinhas, né? Mas em risco de vermelho, mas hoje a gente já identifica com amarelo, tá? Então, quando eu falo em segurança do paciente, no núcleo de segurança do paciente, a gente precisa de quê? Da busca pela melhoria da qualidade e segurança do paciente. Como eu alcanço esse objetivo? Sozinho, ninguém consegue nada, tá? Eu preciso que gestores, profissionais de saúde e os próprios pacientes estejam engajados para quê? Pensando na segurança, sabendo. Hoje ainda a gente tem aquele paciente que a gente oferece o crachá e ele fala, eu não quero isso não. Para que isso? Todo mundo sabe quem eu sou, né? Mas no momento que ele tiver uma intercorrência, que não tiver consciente para falar que ele tem, por exemplo, uma alergia de pirona, e o crachá salvar a vida dele,
Aí ele vai entender o quão importante é essa identificação. Então, a gente precisa conscientizar esses pacientes que é importante a integração de todos. Tá bom? Bom, núcleo de segurança, era esse o recado que eu queria passar para vocês.